Muita gente acha que liderança é um cargo que a gente espera, um título que um dia chega. Mas, na verdade, é uma responsabilidade que se assume. E hoje, a gente vai entender por que a pessoa mais importante a ser liderada somos nós mesmos. Vamos fundo nisso. Para começar, vamos com uma provocação. Uma pergunta que, olha, coloca tudo em perspectiva. Pense com a honestidade de um balanço trimestral, sabe? As atividades, as decisões, a energia que foi investida hoje, isso tudo está construindo ativos ou está gerando passivos? É exatamente esse o tipo de pensamento de quem é CEO da própria vida. E aqui a gente chega no problema central, na grande falácia que trava tantas carreiras. Aquela ideia de que é preciso esperar uma promoção, um título, quase uma permissão para começar a liderar. Mas a verdade é que essa espera, ela não é uma sala de espera para o sucesso, não. Ela é a própria barreira que impede o crescimento. Então, vamos para a nossa primeira parte. A ideia aqui é desconstruir de uma vez por todas essa noção de que liderança vem estampada num crachá. A analogia é simplesmente perfeita, não é? Ninguém em sã consciência esperaria o dia da maratona para começar a treinar. Seria um fracasso anunciado. E com liderança é a mesmíssima coisa. É um músculo que se desenvolve no dia a dia, no esforço consistente. Não é um troféu que se ganha por tempo de casa. Tá bem? Então, se esperar é o caminho errado, qual é o certo? A resposta exige uma mudança radical de perspectiva. E é exatamente essa mudança que a gente vai construir agora, na nossa segunda sessão. Imagina só que a vida profissional e pessoal não é só uma carreira. É uma empresa de capital aberto, a Você S.A. Uma holding da qual cada um é o CEO. E como toda empresa, ela tem departamentos críticos que precisam de gestão. E precisam agora. Dá uma olhada aí. Tem a gestão estratégica, que define a visão de futuro, a gestão financeira, que aloca os recursos, as operações, que gerenciam o tempo, e, o que é crucial, pesquisa e desenvolvimento, que cuida das nossas habilidades. Cada uma dessas áreas precisa de atenção executiva. Certo, o conceito está claro. Mas agora vamos ao que interessa. Como é que, na prática, um CEO gerencia esses departamentos da Você S.A.? Começando pela gestão estratégica. E o ponto de partida, a base de tudo, vem desse insight genial do Peter Drucker. Autoconhecimento aqui não é terapia de autoajuda, não. É inteligência de negócios. É saber em qual mercado seus pontos fortes geram um maior retorno sobre investimento. Mas como descobrir esses pontos fortes de forma objetiva, sem achismo? Drucker nos deixou uma ferramenta poderosíssima para isso: a análise de feedback. O processo é simples, mas muito revelador. Passo 1. Ao tomar uma decisão importante, anote o que se espera que aconteça. Passo 2. Meses depois, compare o que foi anotado com a realidade. E passo 3. Identifique os padrões. Onde é que os acertos acontecem consistentemente? Essa análise não mente. Ela mostra o mapa do talento bruto de uma pessoa. Agora, vamos para a sala de máquinas da empresa, o departamento de operações. E aqui, o ativo mais valioso, o único que é absolutamente irrecuperável, é o tempo. A eficiência operacional da Você S.A. é um reflexo direto da gestão de cada hora e de cada minuto. Um dos maiores ralos de produtividade operacional é o que se costuma chamar de o macaco nas costas. Sabe o que é isso? É aquele problema que é de outra pessoa, mas que sutilmente pula para os nossos ombros. E como a citação aí sugere, a raiz do problema muitas vezes é psicológica. A gente acaba convidando esse macaco a subir por um medo inconsciente de não parecer indispensável. E este quadro aqui mostra algo fundamental. Nosso tempo se divide basicamente em três. Existe o tempo imposto pela gestão e o imposto pelo sistema. Esses são meio inevitáveis. Mas a terceira categoria, o tempo imposto pelo subordinado, não é uma obrigação. É uma falha de gestão. É o veneno da produtividade. O objetivo de um CEO eficaz é zerar essa categoria. Não fazendo o trabalho dos outros, mas capacitando a equipe para que ela resolva seus próprios problemas. E o futuro da empresa? Isso nos leva direto para o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, o famoso PND da carreira. É o orçamento para a inovação, para novas competências. E o gráfico aqui mostra um diagnóstico que é preocupante e quase universal. A maior parte da nossa energia é consumida por tarefas reativas, apagando incêndios. Enquanto isso, o desenvolvimento proativo, que é o que de fato garante a relevância e o crescimento futuro da Você S.A., fica só com as migalhas. Ok, já demos uma passada pelos departamentos da nossa empresa. Agora, vamos analisar o hardware onde todas essas decisões são processadas: o cérebro do CEO.
Muitos profissionais hoje operam num estado que especialistas chamam de traço de déficit de atenção, ou TDA, e é fundamental entender. Isso não é uma condição clínica, mas sim um artefato da vida moderna. É uma resposta do nosso cérebro ao bombardeio constante de demandas que o leva a perder a capacidade de focar de forma profunda e sustentável. E para combater isso, a gente precisa entender a batalha que acontece aqui dentro, na nossa cabeça. De um lado, temos o cérebro CEO, o nosso córtex pré-frontal, que planeja, prioriza, pensa a longo prazo. Do outro, a sala do pânico, o sistema límbico, que reage, busca gratificação imediata e opera no modo de sobrevivência. A autoliderança, em termos neurológicos, é simplesmente garantir que o CEO e não a sala do pânico esteja no comando das decisões. O que nos leva, então, à conclusão de toda essa análise. Uma verdade que começa com uma autoavaliação honesta e, se necessário, até brutal, na frente do espelho. E mais uma vez, Peter Drucker resume tudo com uma clareza genial. Gerenciar a si mesmo exige o pensamento e o comportamento de um CEO. O que importa no fim do dia não é o cargo que se ocupa, mas a mentalidade que se cultiva. E aqui está o ponto crucial, a linha de fundo de tudo que a gente conversou. A pessoa que não consegue gerenciar a sua própria unidade de negócios, a EUSA, jamais terá autoridade moral e credibilidade para gerenciar a empresa SA. A liderança que inspira os outros nasce, invariavelmente, da disciplina que se impõe a si mesmo. E para a gente fechar, fica a pergunta que transforma essa análise toda em ação. O CEO da sua vida está aí, na sala de reuniões, esperando. Qual vai ser a primeira decisão executiva a ser tomada ainda hoje?